noite a todos. Estamos iniciando mais uma transmissão pelo Facebook do Joana Dark. Vamos refletir essa noite acerca do que somos convidados a fazer para estarmos numa condição de suavidade e leveza. Eu queria só um feedback a respeito do som, que nós já tivemos alguma problemática no sentido de o som ficar muito baixo. Tem alguém que pode me dar um feedback se o som está ok? Se ele está audível? Ou se eu preciso falar mais alto? Vamos lendo a mensagem e quem puder me dar esse feedback acerca do som. Nós vamos ler uma mensagem do livro Momentos de Harmonia, psicografia do Divaldo, pelo Espírito Joana de Ângeles. A mensagem, o título é Sol Sublime. Estivesse o homem entregue à própria sorte, e a existência na terra seria insuportável. Os liames, com o passado de onde procede, retê-lo-iam ao primitivismo. As imposições atávicas dificultar-lhe-iam vencer os degraus mais difíceis da escalada da evolução, e motivo algum oscilaria na sua mente, produzindo estímulo para o esforço. Os passos iniciais são sempre mais demorados e de logro mais complicado. À medida que se firmam os pés, ensejando a verticalidade, mais fáceis se tornam as tentativas de êxito para a marcha. O amor de Deus faculta que os anjos guardiões responsáveis pela evolução dos seres inspirem e emulem os homens ao crescimento, favorecendo o desabrochar das potencialidades que dormem latentes em todos. Eles velam com carinho e geram recursos que podem ser movimentados para a ascensão. Cada conquista faculta mais largos horizontes a vencer, ampliando-se o raio de ação, mais se agigantam as possibilidades de desenvolvimento. À frente de todas as experiências vitoriosas estão esses guias incansáveis, estimulando-os. Nunca te consideres, portanto, em abandono, a sós ou esquecido. Quando as dificuldades te advierem, compreende que estás sob avaliação para seres promovido, enfrentando enfermidades ou incompreensão, lógica sobre o amor do Pai, e alegra-te com a experiência de fixação de forças morais nos painéis da alma. Sofrendo os aguilhões dos processos degenerativos que as enfermidades produzem, considera que o corpo é somente veste transitória, mas tu és vida imperecível. Todo triunfo se assenta sobre as lutas ganhas e as dificuldades superadas. A raiz da árvore gigante e florida permanece frágil no seu extremo, perfurando o solo e nutrindo-se. A água deixa as impurezas espremidas nos poros das pedras pelas quais se coa. Assim também são os mecanismos da evolução para conosco. Solidão é palavra absurda para quem ama, e queixa de abandono representa desconhecimento das leis da vida. Busca sintonizar com os teus guias espirituais e galgarás sucessivos patamares do progresso de paz. Jesus prometeu-nos que não nos deixaria sós, e mesmo antes de se nos desvelar, sempre esteve e permanece conosco, na condição de sol sublime, atraindo-nos na sua direção. Como que está o som? Ok, tem o feedback da Eni que o som está bom. Vamos fazer a nossa oração. Querido amigo Jesus, nós te agradecemos pela abençoada oportunidade
de estarmos reunidos em Teu nome, refletindo sobre o Teu Evangelho de amor. Nós te rogamos, Jesus, a Tua presença e a Tua inspiração, para que possamos fazer as reflexões acertadas e que essas reflexões possam servir de auxílio para aqueles que nos ouvem. Te pedimos, Jesus, que essas vibrações de amor que se encontram nesse ambiente possam se estender aos nossos lares, aos nossos familiares e a todas as pessoas que se encontram em nossos pensamentos. Especialmente, Jesus, que essas vibrações possam alcançar os hospitais, onde os nossos irmãos acometidos pela Covid se encontram, aqueles também que se encontram nas residências, acometidos pela Covid, que possam receber essas vibrações e que essas vibrações, Jesus, possam colaborar de alguma maneira no refazimento, no restabelecimento da saúde dos nossos irmãos. Que essas vibrações possam se estender também, Jesus, aos agentes de saúde, que eles possam se sentir motivados e estimulados a continuar prestando auxílio e socorro para aqueles que estão hospitalizados. Te pedimos, Jesus, esteja conosco, nos inspirando e nos protegendo, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. O tema que nós vamos refletir essa noite é acerca de uma afirmativa de Jesus, quando ele nos afirma e nos convida a tomarmos a direção do amor que ele nos ensina. O primeiro versículo, na verdade, que está no capítulo 11 de Mateus, ele nos diz: Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. É importante que façamos uma contextualização acerca da situação atual do planeta, esse momento de pandemia, e o status do planeta, o planeta de provas e expiações. Quando nós refletimos acerca da pandemia, qual é o grande convite dessa pandemia para a humanidade? O grande convite da pandemia é que a humanidade reflita, que a humanidade tenha um momento que ela possa estar com menos barulho e mais silêncio, que ela possa estar recolhida. Todos nós fomos convidados a estarmos recolhidos na intimidade das nossas casas, junto com os nossos familiares, evitando as aglomerações. E o que nós observamos agora nesse final de ano? Muitas pessoas tendo atitudes como se a pandemia tivesse acabado. Nós vimos várias regiões, falando só do nosso Brasil, onde houveram muitas aglomerações, e nós já estamos observando as repercussões dessas aglomerações, dos desrespeitos, dessas orientações das autoridades sanitárias, que nos informam que já está muito bem esclarecido que nós devemos evitar as aglomerações. Quando estivermos próximos a pessoas, estarmos usando máscara, fazer a higiene adequada das mãos. Quando a gente observa que muitos ainda não entenderam qual que é o significado deste momento, nós já adentramos no ano de 2021 e a pandemia não se foi. Essa pandemia que começou lá no mês de março, trazendo esse convite profundo de reflexão, de recolhimento, para que nós possamos aproveitar esse momento de fazer essa viagem interior das nossas vidas. Acima de tudo, para que possamos, nesse momento, mergulhar no nosso propósito, mergulhar nessa reflexão de que o que eu estou fazendo aqui, nesse planeta de provas e expiações, e qual é o sentido da minha vida. Porque se eu conseguir responder a essa pergunta, o que eu estou fazendo num planeta de provas e expiações, e qual é o sentido da minha vida, eu vou ter um norte e uma direção para que eu possa direcionar as minhas atitudes, os meus pensamentos e a minha força de vontade para alcançar esse objetivo. Mas se eu ainda nem respondi a essa questão
o que eu estou fazendo no planeta de provas e expiações. E qual é o sentido da minha vida? É muito pouco provável que eu consiga estar em conexão com o meu sentido existencial. Mas se nós formos pensar nessa afirmativa de Jesus, que Jesus faz uma afirmativa nesse capítulo 11 de Mateus, nesse versículo de 28 a 30, quando ele nos fala para que os aflitos possam ir até ele, que nós obteremos um alívio, e quando ele nos convida, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo que sou manso e humilde de coração. Tomar esse jugo de Jesus para as nossas vidas, essa direção que o amor de Jesus representa, nós vamos conseguir esse intento, esse objetivo, quando nós alinharmos o nosso sentido existencial, o nosso propósito existencial com a nossa reencarnação. Todos nós temos um objetivo reencarnatório muito bem estabelecido. E a sobrecarga, a infelicidade, a ansiedade, quando elas eclodem em nossas vidas, é porque nós não estamos em sintonia com esse propósito, com esse planejamento reencarnatório. Porque esse planejamento é muito bem elaborado, ele é muito bem feito, inclusive nós participamos desse planejamento. Só que quando nós mergulhamos na reencarnação, nós nos esquecemos de todo esse planejamento. E quando a gente fala em suavidade e leveza, a gente está falando de felicidade. É a mesma coisa. Se eu estou suave e leve, eu estou feliz. E às vezes se confunde muito a felicidade que Jesus está oferecendo nesse convite que ele nos faz, nesse capítulo 11 de Mateus. Ele fala para aqueles de nós que tomarmos o seu jugo, fizermos esses esforços de mansidão e humildade, ele oferece: encontreis descanso para vossas almas cansadas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Esse jugo suave, esse fardo leve que Jesus oferece, é diferente de uma felicidade momentânea e uma felicidade momentânea e transitória, de uma felicidade duradoura, suave e leve. É muito importante que nós consigamos entender a diferença dessas duas felicidades, para que nós possamos entrar em sintonia com esse convite de Jesus. Existe uma passagem, ela é contada de várias maneiras. Nós vamos abordar com uma passagem de um ancião que morava num vilarejo, e esse ancião tinha um cavalo, que era um cavalo que tinha todas as qualidades de um cavalo puro sangue. Todas as pessoas dessa vila, desse vilarejo, tinham vontade de comprar esse cavalo do ancião, mas esse cavalo não estava à venda. E as pessoas buscavam o ancião para comprar esse cavalo e ele se negava a vendê-lo. Era um ancião que tinha uma sabedoria, e as pessoas que buscavam comprar esse cavalo, isso é só uma alegoria, achavam que a felicidade do ancião estava posta na posse do cavalo. E quando a comunidade falava: mas você é feliz por causa do cavalo? Ele falava que não, eu não sou feliz por causa do cavalo. O cavalo é só uma circunstância. O fato é que um dia esse cavalo fugiu. E a comunidade perguntou para o ancião: mas você ficou infeliz porque o seu cavalo fugiu? Não, eu não fiquei infeliz porque o cavalo fugiu. O cavalo ele é só uma circunstância. Acontece que o cavalo voltou, e voltou com mais 5 cavalos da mesma categoria. E a comunidade do vilarejo procurou o ancião e perguntou: agora você está mais feliz? Porque além do seu cavalo, vieram 5 novos cavalos com o seu cavalo? E o ancião disse: não, isso é apenas uma circunstância, isso é transitório. E a história prossegue que um dos filhos jovens do ancião foi montar esses cavalos que vieram com o seu cavalo,
e ele caiu e quebrou a perna montando um desses cavalos. E as pessoas do vilarejo perguntaram para o Oceano se ele estava triste, porque afinal de contas o seu filho tinha quebrado a perna ao montar um desses cavalos. Ele falou que não, isso era apenas uma circunstância, isso era relativo. Acontece que adveio a guerra e todos os jovens daquela vila foram convocados para a guerra. E era uma guerra onde aquele vilarejo que participaria, protegendo o país, eles estavam em desvantagem. E a maioria dos jovens que iam não voltavam. E as pessoas do vilarejo perguntaram para o ancião se ele estava feliz, porque o seu filho não iria para a guerra porque estava com a perna quebrada. E o ancião disse: olha, isso é relativo, isso é uma circunstância. Qual que é a relação dessa história desse ancião com seus cavalos com as questões relativas? Quando nós pautamos a nossa felicidade às questões externas que são relativas, por exemplo, eu sou feliz porque eu tenho uma boa esposa, porque eu tenho um bom emprego, porque eu tenho saúde. Eu estou colocando a minha felicidade numa questão externa que é transitória e relativa. Por quê? A minha esposa pode vir a desencarnar. A minha esposa pode resolver separar-se de mim. Com relação ao meu emprego, eu posso perder o meu emprego. Com relação à minha saúde física, a saúde física é relativa. Eu posso deixar de ter saúde momentaneamente ou por um longo período. Portanto, se a minha felicidade está pautada ou na esposa, ou no emprego, ou na minha saúde, quando qualquer um desses itens vier a faltar, eu vou estar infeliz. Portanto, a felicidade verdadeira, que é essa felicidade da suavidade e leveza, ela é uma questão interior, de foro íntimo. É uma demanda do espírito. Ela não está pautada fora. Ela não depende de circunstâncias internas. Ela depende da minha consciência tranquila. E Allan Kardec faz essa pergunta no Livro dos Espíritos. Ele pergunta na questão, na parte, no capítulo 1, na Penas e Gozos, na quarta parte do Livro dos Espíritos, na questão 922, falando sobre a felicidade e infelicidade relativas. É importante que nós nos atenhamos nas questões dos livros dos Espíritos, que elas são tão relevantes quanto as respostas. As questões são tão importantes quanto as respostas. E Kardec pergunta nessa questão 922, ele faz um questionamento bem profundo. Ele fala: a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um? O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro? Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Porque, às vezes, o que não me faz feliz em termos de posses materiais pode ser a felicidade de uma outra pessoa, mesmo que transitória. Por exemplo, a questão da alimentação. Se na minha casa eu tenho uma fartura de alimentação, aquele que está passando fome, se ele tiver a quantidade de alimento que eu tenho na minha casa, muito provavelmente, nós estamos falando daquela base da pirâmide, ele vai estar feliz. Se ele tiver o conforto, vamos imaginar que eu tenho um bom conforto no meu lar, no meu trabalho, já seria uma questão de felicidade. Então, Kardec faz essa distinção no questionamento, na questão, na interrogação. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um, que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade como a todos os homens? Então ele falou: o que pode ser nós podemos pegar dessa felicidade como mais relevante? E os bons espíritos respondem: com relação à vida material, a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Portanto, com relação às questões materiais, qual que é o alerta e a observação que nós podemos fazer com relação a essa resposta dos bons espíritos?
nós evitarmos o apego às questões materiais. Com relação às questões materiais, nós temos responsabilidade com elas. Nem o apego, nem o desapego. Nós tratarmos as questões materiais com responsabilidade. Com relação às questões morais, consciência tranquila, que vai gerar essa suavidade e leveza, e a fé no futuro. Olha só que interessante essa resposta dos bons espíritos. Então eles colocam que não é só a consciência tranquila, é a consciência tranquila e a fé no futuro. Como eu posso ter fé no futuro se eu não tiver um raciocínio acerca do que eu estou fazendo aqui e o que me espera no futuro? Olha que interessante isso. Então, Kardec faz um questionamento para os bons espíritos com relação à felicidade. E eles nos colocam que, com relação à vida material, a posse do necessário. Então, o que eu preciso para ser feliz? Com relação às questões materiais, o necessário. Ele está desconsiderando todo o supérfluo, todo o apego, todo o consumismo. Isso vai gerar infelicidade. E com relação às questões morais, a consciência tranquila e a fé no futuro. Então nós vamos fazer um mergulho acerca de o que eu sou convidado a fazer para que eu possa ter essa minha consciência tranquila e essa fé no futuro. Lembrando essa distinção que nós fizemos, contando esse conto do cavalo, acerca dessa felicidade exterior que está posta nas questões externas, que são transitórias, e também nos momentos de prazer. Por exemplo, quando eu concluo um curso de graduação, eu tenho um momento de felicidade. Quando eu me caso, eu tenho um momento de felicidade. Quando meu filho nasce, eu tenho um momento de felicidade. Quando eu tenho um bom emprego, passei num concurso público e entrei num bom emprego, eu tenho um momento de felicidade. Então nós temos momentos de felicidade, mas a felicidade que nós estamos tratando, essa da suavidade e leveza, é aquela felicidade interior, que ela independe desses momentos de felicidade, mesmo que ela se soma a esses momentos de felicidade, mas ela é suave, leve e duradoura. O que eu preciso fazer para que eu esteja de posse dessa felicidade, dessa suavidade e leveza? E o próprio Jesus nos informa o que nós somos convidados a fazer. Ele nos convida para tomar o jugo do amor que ele nos ensina, ou seja, Jesus veio nos ensinar o amor. Se eu quero sentir essa suavidade e leveza, eu sou convidado a vivenciar esse amor que Jesus exemplificou e nos ensinou na minha vida, em todas as questões. E esse talvez seja um dos grandes pontos. Colocar sentido em tudo que eu faço. Então, o pensamento, o sentimento e a vontade são esses atributos do espírito. Tudo que eu penso, tudo que eu sinto e tudo que eu tenho vontade de fazer precisa ter um sentido. Todos nós temos uma questão inata, que é essa busca pelo divino. Nós temos dentro de nós como se fosse uma sementinha que está sempre germinando, como a planta tem o fototropismo, ela vai na direção do sol para que ela possa fazer a sua fotossíntese. Nós temos dentro de nós um chip espiritual para que nós tenhamos essa predisposição a estarmos em direção à divindade. Desenvolver em nós os atributos da divindade. Isso é extremamente importante e relevante. O que é desenvolver em nós os atributos da divindade? Se nós pensarmos um atributo inicial, que é a onipotência, atributo de Deus.
onipotência. Deus pode tudo. Nós, na nossa pequenez, nós podemos tudo? Não. Qual que é o maior poder que eu posso desenvolver numa reencarnação como essa nossa, no país de provas e expiações, espíritos imperfeitos que somos? Qual que é o maior poder que eu posso desenvolver? O maior poder que eu posso desenvolver é o autodomínio, o autocontrole. Esse é o maior poder. Portanto, o atributo que eu sou convidado a desenvolver em mim, que vai me aproximar de Deus neste momento, é o atributo no que diz respeito ao poder, a onipotência de Deus, a minha potência relativa, é ter esse autodomínio, esse autocontrole das minhas más inclinações. Esse é meu grande desafio, nesse sentido. Desenvolver esse atributo. E quando Jesus nos fala, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, não é o conhecimento da verdade que liberta, é a verdade. A vivência da verdade na minha vida é que vai me trazer esse esclarecimento para que eu possa desenvolver esse autodomínio, esse autocontrole. Porque o autodomínio e o autocontrole, eles são conseguidos, nós conseguimos desenvolver o autodomínio e o autocontrole através do autoconhecimento. E ao passo que o autoconhecimento é a chave que nos leva a esse autodomínio e autocontrole, o autoengano é o grande entrave. Muitas das vezes nós passamos uma vida inteira no autoengano, deixando que as questões, os deveres materiais ou os vícios que me levam à busca dos prazeres sensoriais da vida, eu passo uma reencarnação inteira nesse autoengano, porque as portas largas do mundo nos oferecem isso a todos os momentos. Nós formos entrar nas redes sociais, nós formos sair para buscar as questões de lazer, as portas largas do mundo estão a todos os segundos que chegam, que eclodem nas nossas vidas, oferecendo prazer. Prazeres transitórios. É proibido sentir prazer? Não. A questão toda é o equilíbrio. A questão toda é se eu estou vivendo única e exclusivamente na busca desse prazer. E se eu estou buscando me preencher com essas questões externas, essa é uma questão muito importante. Se eu estou buscando esse preenchimento desse vazio que está aqui dentro, dessa infelicidade que eu estou sentindo, com os prazeres sensoriais que são transitórios. Eu vou ter momentos de prazer. Então, a compra compulsiva, o álcool, o sexo desequilibrado, essas questões superficiais da vida, elas vão me trazer um prazer momentâneo, uma felicidade de faz de conta, porque tudo tem o depois. Quando eu estou vamos imaginar uma festa, e se eu tenho o hábito da bebida alcoólica, quando eu estou entorpecido pelo álcool, com aquela sensação do álcool, o álcool não gera um prazer, ele não entorpece a minha mente, eu esqueço transitoriamente dos meus problemas, ele não traz uma sensação, entre aspas, de bem-estar, que é momentânea, porque ao mesmo tempo que o álcool oferece esse bem-estar, entre aspas, enquanto ele está fazendo efeito, nós sabemos que o depois é a ressaca. Uma relação sexual desequilibrada no sensualismo, vamos imaginar uma relação conjugal, uma relação sexual extraconjugal, vamos imaginar que eu seja casado e eu faço uma escolha equivocada, desamorosa e tenho uma relação extraconjugal. Eu posso fazer isso? Posso. Na hora que essa relação está acontecendo, ela não gera muito prazer, entre aspas, mas não tem o depois da relação. Às vezes eu estou triste em casa, não estou bem, estou com um pouco de vazio existencial, aí eu vou
no shopping, por exemplo, e a minha válvula de escape, vamos imaginar que seja a compra compulsiva. E eu compro aquela roupa que eu, teoricamente, na minha cabeça, eu estou precisando, mas meu armário está abarrotado. Quando eu estou lá realizando a compra, eu não tenho um momento de prazer transitório, porque depois tem a conta para pagar, o parcelamento do cartão de crédito. Esses desvios, essa busca fora daquilo que está faltando dentro, gera momentos de prazer, mas dependendo do movimento que eu faça. Então, nós demos o exemplo de momentos de prazer que não dão a ressaca. Por exemplo, eu passei num concurso, eu concluí uma graduação, eu me casei, o meu filho nasceu. Ele gerou um momento de prazer, mas ele não tem o depois negativo. Mas eu tive naquele momento, o momento da minha felicidade. Nós estamos definindo felicidade. Então aqui é uma questão. Agora, quando eu busco o consumo do álcool, o consumo da droga, a compra compulsiva, o sexo desequilibrado, eu tenho um momento de prazer, mas tenho depois. Porque eu tive uma atitude desamorosa. Eu agi de forma como que eu não deveria agir. Então, esse ainda tem o depois, que seria, pela lei de causa e efeito, as consequências da minha escolha negativa. Nesse primeiro exemplo, do filho que nasceu, concluiu um curso, passou num concurso, nós temos esses, como se fosse um plus naquela felicidade, mas depois a felicidade, vamos imaginar que eu não tenha a suavidade e a leveza. Nós vamos refletir sobre a suavidade e a leveza. Mas se eu só me pauto nos momentos de prazer, que eu estou nas buscas das questões circunstanciais da vida, porque até o nascimento do filho é uma questão circunstancial, muito embora a relação com o filho seja existencial. Mas por que o nascimento de um filho é circunstancial? Porque esse filho que nasceu, ele não pode vir a morrer? Então ele é uma circunstância. Não é que todo filho que nasce que vai desencarnar. Mas se existe essa possibilidade dele desencarnar, ele é uma circunstância. Eu não posso desencarnar nessa relação com o filho? Posso. Então nós dois somos transitórios. A relação nossa, ela é imperecível. Ela não é circunstancial, a relação de pai e filho e pai. Ela é existencial. Ela pode ser existencial, amorosa ou desamorosa. Quantas relações de filhos e pais são relações de conflitos, inclusive de homicídios de filhos contra pais e pais contra filhos? Nós temos de tudo no mundo, mas nós temos exemplos maravilhosos de relações amorosas, de espíritos que vieram ligados pelos laços consanguíneos e conseguem cumprir essa missão de relação paternal e filial de acordo com a sua programação. Isso gera suavidade e leveza. Mas dentro das conquistas nossas circunstanciais, que nos geram momentos de prazer, é muito importante que eu esteja atento e não fique só focado nessas conquistas que são circunstanciais, pensando que essas conquistas vão gerar suavidade e leveza. A suavidade e leveza, ela vai ser conquistada, como Jesus nos informa no versículo, se nós fizermos, ele faz o convite e nos ensina o que fazer, esforços de mansidão e humildade e tendo uma postura de aprendiz na vida. Então, Jesus faz o convite e fala o que nós devemos fazer. E nos ensina de forma muito clara o que nós somos convidados a fazer. Fazermos esses exercícios de mansidão e humildade. O Espiritismo, ele nos traz
o Evangelho de Jesus de uma forma esclarecida, pura e cristalina. E o Espiritismo nos explica onde nós estamos, quem nós somos e como nós podemos alcançar esse nosso propósito reencarnatório. Então, o Espiritismo, como uma ciência que trata da natureza, da origem, do destino dos espíritos e as suas relações com o mundo corporal. Isso, por que isso é importante? É muito importante, quando eu estou num planeta de provas e expiações, que eu saiba que dessa transitoriedade da vida e, acima de tudo, que a vida corporal ela é transitória. A vida causal é a vida do espírito. Isso muda o paradigma. Porque se eu fico focado na vida como sendo a vida corporal, a vida que é a vida real, causal, eu me equivoco, porque no mundo de provas e expiações, o que eclode mais na minha vida? São circunstâncias estímulo ou circunstâncias de desafio? Da maioria de nós, o que eclode no nosso dia a dia são circunstâncias de desafio. E se eu fico pautado como se a minha vida fosse só essa vida corporal, vocês lembram da resposta da questão 922, que é a consciência tranquila e a fé no futuro? Se eu estou pautado só nesta vida, e a fé no futuro? Não só no futuro aqui da vida corporal, mas do depois. Nós teremos o depois. Porque a única verdade inexorável da vida é a morte. Todos nós vamos desencarnar um dia. E quando Jesus também nos afirma, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e sua justiça, e tudo mais lhe será acrescentado, Jesus está falando exatamente nessa questão, nós colocarmos sentido existencial em tudo que nós formos fazer, em tudo que nós pensarmos, em tudo que nós sentirmos, em tudo que nós nos dispusermos a fazer. Porque tudo que nós fizermos, isso é extremamente importante, tudo que nós fizermos estiver destituído de sentido, vai estar insípido. Quando Jesus também nos informa a questão do sal, quando ele fala, vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com o que há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Qual que é a figura nessa metáfora que Jesus fala com relação ao sal? Vocês imaginem se nós fôssemos nos alimentar com o nosso saudoso arroz com feijão sem sal. Ou se nós formos comer uma carne sem sal. Não fica uma papa insossa, sem gosto? Que prazer que nós podemos ter, em se tratando de nossos corpúsculos gustativos, que não estamos acostumados com o sal, nós vamos comer um arroz com feijão e uma carne sem sal. Qual que é a relação que Jesus está fazendo para nós? Tudo que nós fizermos em nossa vida que for destituído de sentido, nós não vamos sentir prazer. Ele está fazendo uma relação entre o prazer da alimentação e o prazer de viver, essa suavidade e leveza, essa motivação, essa alegria de viver, que é essa suavidade e leveza interior. Tudo que eu faço na minha vida deve estar com um sentido existencial. Porque se estiver sem sentido, é como se fosse uma comida sem sal. Não vai gerar esse prazer de viver. E para que eu possa gerar sentido nas coisas que eu faço, eu sou convidado a buscar o reino dos céus e sua justiça em tudo que eu fizer. E quando Jesus fala, fazendo uma correlação entre buscar o reino dos céus e sua justiça, conhecereis a verdade vos libertará, Jesus está falando, o que é a verdade? A verdade são as leis divinas. Então, conhecer a verdade, mas é a verdade que liberta. Quando eu estiver com a minha consciência em sintonia com as leis divinas,
Porque, na verdade, Kardec faz a pergunta que todos nós conhecemos: onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. A questão 621. 621A, ele pergunta: posto que está na consciência, qual a necessidade que ela fosse revelada? Porque os homens a esqueceram e desprezaram. Por isso que essa sintonia com as leis que vão me fazer vivenciar essa verdade. E se eu estiver vivenciando essa verdade, eu estou buscando o reino do céu e a sua justiça. Jesus fala que tudo mais me será acrescentado. Muitas das vezes nós ficamos correndo atrás do tudo mais, das questões materiais da vida. Quando Jesus fala tudo mais lhe será acrescentado, é tudo mais que existe no universo. Vem das questões materiais até as questões morais que estamos buscando. Quando eu estou em sintonia com as leis divinas que estão presentes na minha consciência, eu estou observando essas leis, eu estou investigando essas leis, eu estou buscando vivenciar essas leis, desenvolvendo virtudes, fazendo esforços pacientes, perseverantes e continuados, eu vou estar em sintonia com o meu propósito. E eu vou estar colocando propósito em tudo que eu estiver fazendo. Sabor, o sal. Porque ele fala que se o sal for insípido, o que há de salgar? Portanto, se eu não estou fazendo os esforços no limite das minhas forças, e essa é uma das questões tronco do Livro dos Espíritos, que é a questão 642, Kardec pergunta, nós já conhecemos essa questão, ele pergunta: para ser agradável a Deus e assegurar a minha posição futura, bastará que eu não pratique o mal? Ele está fazendo um questionamento sobre aqueles de nós que estão num processo de indiferença com a vida, não fazendo nem o bem nem o mal, um processo de neutralidade. Neutralidade seria mais adequado, neutralidade com a vida. Aqueles de nós que estamos no movimento de neutralidade com relação à vida, nós somos como um sal insípido. Ele pergunta então: para ser agradável a Deus, bastará que eu não pratique o mal? E a resposta é não, cumpre fazer o bem no limite das forças. Então, ação. Esforço no limite das forças. Para que eu possa desenvolver virtudes, eu sou convidado a fazer esforço no limite das forças. Porque a minha predisposição, todos nós temos um modus operandi. Isso é extremamente importante que nós façamos uma reflexão. Se nós imaginássemos essa verdade universal que está na nossa consciência, que são as leis divinas. Então, onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Nós temos duas verdades dentro de nós. Isso é extremamente importante. Então, eu tenho duas verdades: as leis divinas que estão na minha consciência, e eu tenho a minha verdade, que é o meu jeito de ver a vida e viver a vida. E essa é a grande questão. Esse é o grande motivo que muitos de nós não vivemos com suavidade e leveza. Por quê? Porque eu enxergo a vida com os meus óculos. Então, eu tenho aqui uns óculos, uma figura. Então, eu enxergo a vida através desses óculos. Muitas das vezes, esses óculos podem estar com a lente distorcida. E eu estou enxergando e vivenciando a vida pela minha verdade, não pela verdade universal que está aqui. Por isso, nós somos convidados a estarmos fazendo esses esforços no limite das nossas forças para investigar as leis que estão na consciência. Isso que eu estou fazendo é amoroso? Isso que eu estou pensando é justo? Isso que eu estou sentindo é caridoso? Isso é um exercício. Porque se eu deixo o meu pensamento, o meu sentimento trabalhar de forma automática, do meu modus operandi, o meu jeito de ser, a minha lente distorcida, eu não vou fazer mudança. Nós refletimos anteriormente que o maior poder que eu posso desenvolver nessa vida é o autocontrole. E como eu vou desenvolver o autocontrole se eu estou agindo no automatismo? Se eu não estou refletindo por que eu estou pensando nisso, por que eu estou sentindo isso, por que eu quero isso? Qual que é o sentido dessa busca?
eu estou querendo só os prazeres materiais que vão me trazer uma sensação de bem-estar momentâneo, mas tem o depois. O que eu tenho feito de produtivo, de existencial na minha vida? Quais são os meus projetos existenciais para 2021? O que eu já me programei? Quais são as minhas metas existenciais? Ou para 2021 eu fiz como para 2020? Existem só metas materiais, só deveres materiais. Não estou falando que nós não devemos respeitar esses deveres materiais. Com relação à vida, deveres materiais e deveres espirituais. Mas nós sabemos que os deveres, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e sua justiça, e tudo mais será acrescentado. Os deveres espirituais sobrepõem os deveres materiais. Nós não devemos deixar de realizar os nossos deveres materiais, mas os deveres espirituais são mais importantes. E essa percepção da vida, de que eu sou um espírito, que eu sou muito mais que um corpo, ela é determinante para que eu possa eleger quais são os deveres mais importantes. Eu tenho um corpo, mas eu sou muito mais que um corpo. Eu sou uma alma, eu sou um espírito. E esse espírito pré-existe ao corpo e vai, depois que o corpo sucumbir no túmulo, todos nós vamos desencarnar um dia, esse espírito vai continuar. O espírito é imortal. Nós somos espíritos imortais. Estamos no corpo transitório. Por isso, determinar qual é o meu propósito, o que eu tenho de existencial na minha programação para 2021. Quais são as minhas metas? Eu já identifiquei em mim quais são as minhas dificuldades? Porque identificar o propósito, para que eu possa identificar o propósito, eu preciso perceber em mim quais são as minhas dificuldades. Sem entrar no mecanismo de auto-julgamento, de autopunição, de menos-valia, de culpa, porque esses movimentos, eles nos deixam como se atolados na lama. Enquanto que eu sou convidado a fazer esforço no limite das forças para que eu possa progredir, se eu me deixo cair nessa cilada da culpa, que eu me julgo, que eu me condeno, que eu me puno, eu não ando para frente. Por isso, perceber quais são as dificuldades que eu trago, se é a impaciência, se é a intolerância, se é a insegurança, se são os desequilíbrios sensualistas. Onde é que eu estou deixando de me dar um pouco mais de atenção? Onde eu preciso fazer um pouco mais de esforço? E exatamente esse é o ponto, essa questão que está mal resolvida no que diz respeito a essa virtude que sou convidado a desenvolver, que vai me trazer a consciência tranquila. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Então nós temos essas duas verdades, a verdade universal, que está aqui na consciência, mas eu sou convidado a acessar essa verdade universal. Conhecereis a verdade, e a verdade, essa verdade das leis divinas que estão na minha consciência, é que vão me libertar de mim mesmo. Que a maior prisão é na consciência. Porque sempre que eu me equivoco, que eu não faço os esforços que eu deveria fazer de autocontrole, autodomínio, que nós já vimos anteriormente, que esse é o maior poder que eu posso desenvolver. Sempre que eu não faço esses esforços e eu me permito a sair pelas portas largas e faço escolhas desamorosas, eu caio na prisão da mente, da consciência. E não é possível ter suavidade e leveza com a consciência pesada, com a consciência de culpa. Portanto, sempre que eu faço uma escolha equivocada, eu já sei que eu vou passar necessariamente para ressignificar essa escolha equivocada. Eu vou passar pelo arrependimento, pela expiação e pela reparação. São esses três estágios para que eu possa ressignificar uma atitude desamorosa, uma escolha equivocada.
Portanto, é um longo percurso. Se eu posso andar em linha reta, para que eu vou fazer essa curva? Tem que passar pelo arrependimento, pela expiação e pela reparação. Se eu posso andar em linha reta. Andar em linha reta com um alvo bem definido, porque pecado é errar o alvo. E quantas vezes eu já errei o alvo? E estar errando o alvo faz parte da vida de um espírito imperfeito como nós. Mas se eu continuar errando o mesmo alvo todas as vezes, isso vai me gerar infelicidade. E esta é uma questão que eu preciso estar atento para ela. Porque se eu continuar errando o alvo, e o mesmo alvo, isso vai me gerar infelicidade. Isso vai gerar dor e sofrimento. Porque a providência divina, a misericórdia divina, está sempre nos atendendo. Mas a lei de causa e efeito existe para a nossa proteção. Para que eu não prossiga por uma reencarnação inteira cometendo os mesmos erros. Para que eu possa ser convidado pela dor ou pelo sofrimento a refletir. Olha essa pandemia que nós falamos inicialmente. Eu escutei outro dia uma cantora falando sobre o Carnaval de Salvador, aquela festa que nós sabemos que é uma festa de álcool, de sexo, de desequilíbrios sensualistas, que a humanidade já poderia ter superado. E essa cantora falando que não vê a hora de passar essa pandemia, porque o carnaval dos outros locais do Brasil são 4 dias, né? É o sábado, domingo, segunda e terça, 4 dias de carnaval. Lá em Salvador já são 10 dias. 10 dias de carnaval. E ela propondo que sejam 12 dias de carnaval para que possa se recuperar o tempo perdido desses dias de pandemia. Quer dizer, que muitas pessoas ainda não entenderam o recado que essa pandemia nos traz, que é essa busca do equilíbrio, estarmos mais reservados, nós buscarmos o prazer de viver, o tempero certo de sal, nas pequenas coisas, no silêncio, no equilíbrio, na natureza, uma música suave, numa relação afetiva equilibrada. São esses pequenos, grandes movimentos da vida que vão gerar suavidade e leveza. Tudo que for excessivo, esdrúxulo, como, por exemplo, o Carnaval de Salvador, para quem não leu, vale a pena ler, tem uma obra do Filomeno de Miranda, se eu não me engano, é Loucura e Obsessão. Ela fala sobre o Carnaval no Rio de Janeiro. O que acontece nessa festa do Carnaval? Em termos vibratórios, em termos de presença espiritual. Se nós estamos almejando suavidade e leveza, nós devemos evitar esses ambientes. Nós devemos buscar hábitos existenciais, uma leitura edificante, evangelho no lar, músicas para equilibrar, meditação, estudo, conversas reflexivas, amigos e pessoas próximas a nós que nos tragam equilíbrio, sintonia com o nosso anjo de guarda. Lembra a lição que nós lemos no início? Então, são hábitos que nós vamos incorporando nas nossas vidas que vão nos levar a ter essa vida suave e leve. Então, para terminar, para que nós possamos ingressar agora em 2021, hoje já é dia 11, já com um projeto de suavidade e leveza, eu preciso definir um propósito, definir um objetivo. O que eu quero para 2021? E, acima de tudo, colocar sentido em tudo que eu for fazer. Sentido existencial. Isso que eu estou fazendo é amoroso? É justo? É caridoso? O que eu ganho com isso? Escolhas reflexivas em tudo que eu vou fazer. E esses hábitos existenciais, como evangelho no lar, leituras edificantes, conversas reflexivas, um estudo, assistir uma palestra esclarecedora, são hábitos que eu vou incorporando na minha vida que vão me levar nessa sintonia. Então, que Jesus possa nos abençoar,
nos envolver, que possamos estar em sintonia com o nosso anjo de guarda, que ele está sempre ao nosso lado, mas nós somos convidados a estarmos em sintonia com ele, que ele está sempre em sintonia conosco. Mas se eu estou numa frequência vibratória que ele não consegue nos acessar, essa comunicação fica complicada. Por isso, estar nessa sintonia de equilíbrio vai possibilitar que os bons espíritos, que o nosso anjo de guarda, possam estar sempre nos auxiliando. E Jesus, que ele está sempre do nosso lado. Que eles possam nos abençoar e nos envolver nesse ano de 2021. E que a humanidade possa superar essa pandemia com responsabilidade. Vamos fazer a nossa oração. Querido amigo Jesus, nós te agradecemos por essa abençoada oportunidade. Te pedimos, bondoso Mestre, que possamos refletir sobre os teus ensinamentos, refletir sobre os textos, sobre as passagens evangélicas que estudamos essa noite e que possamos, através dos nossos esforços, conseguirmos sentir e vivenciar esses ensinamentos na intimidade dos nossos corações. Te pedimos, Jesus, que essas doces vibrações possam envolver todas as pessoas que se encontram em nossos pensamentos, que elas possam envolver nossos lares, os nossos familiares, que elas possam envolver, Jesus, os nossos irmãos que se encontram nas ruas, nos hospitais, nos presídios, nos prostíbulos, que essas vibrações, Jesus, possam envolver os nossos governantes, que eles possam tomar ciência das suas responsabilidades. Te pedimos, bondoso Mestre, esteja conosco, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Então, nos vemos na próxima segunda-feira, às 19h30, aqui pelo Facebook do Joana Dark. Até lá!